Olá, sou Leona Mara, sou aluna do mestrado em Tecnologias e Gestão da Educação à Distância pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E juntamente com minha professora orientadora, professora Tassiana Pontual, estamos aqui apresentando um trabalho ao 4º Seminário de Artes Visuais e Tecnologias, AVISTEC, com o título A Importância do Design Gráfico e das Artes Visuais para as Atividades do Aplicativo Móvel para Aluno com Transtorno do Espectro Autista. Este trabalho, ele visa mostrar alternativas interativas para a aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista, utilizando das mais diversas tecnologias de informação e de comunicação digital, as tão conhecidas de TICs. Tem como objetivo principal também elaborar os designs gráficos para artes visuais em atividades dos aplicativos móveis, inclusive para o aplicativo móvel New Moon, em português, Lua Nova. Então, esse tipo de atividades, eles têm que ser uma atividade bem ilustrativa, bem dinâmica. Essa pesquisa, ela pode ser considerada uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, também documental, assim como ela vai trabalhar com as pesquisas publicadas nos últimos 5 anos. Bom, devemos considerar então que as inovações tecnológicas, elas vêm dando uma série de contribuições para o processo de ensino e aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista. Particularmente, as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, elas vêm provocando diversas mudanças em todo o cenário mundial. Dentre eles, o setor econômico, a própria questão política e, por que não, na educação, que tantas inovações têm sido manifestadas após as tecnologias de informação e comunicação. E atreladas às TICs, vieram aí para ficar, para complementar e simplesmente favorecer o processo de ensino e aprendizagem de crianças com deficiências de um modo geral. Afinal, elas proporcionam diversos processos de acessibilidade, o que favorece a crianças com necessidades educacionais especiais, dentre outras deficiências. Isto também favorece a criança com transtorno do espectro autista, tendo em vista que normalmente essas crianças começam a demonstrar diversos tipos de características desde o período da infância. O autismo, ele pode ser considerado um grupo de transtorno caracterizado por um espectro compartilhado. E ela tem como uma das características importantes a dificuldade dessa criança em manifestar a comunicação, a própria questão de expressar seus pensamentos, desejos, inquietudes, até mesmo um pequeno diálogo para uma criança com transtorno do espectro autista muitas vezes fica comprometido. Sem contar que, além desse processo de interação social, comunicação e a própria questão cognitiva, a criança também tem que superar algumas limitações. E justamente através das tecnologias digitais, elas podem simplesmente estimular esse processo de socialização, iniciando primeiro, de repente, com uma tecnologia através de um aplicativo móvel, que é o objeto desse estudo. Também deve ser observado que o transtorno do espectro autista, ele tem mais incidência em crianças do sexo masculino do que crianças do sexo feminino. Levando ainda em consideração que os sintomas característicos do TEA acabam comprometendo um pouco o processo escolar e se torna muitas vezes a ser considerado barreiras a serem superadas. Afinal, crianças, independente de suas peculiaridades, elas enfrentam muitas barreiras durante todo o processo de evolução dentro do ambiente escolar. Entretanto, criança com transtorno do espectro autista tem que ter um estímulo maior. E esse estímulo maior, muitas vezes, pode vir através das tecnologias, mas, claro, com uma figura muito importante que é o professor, estimulando esse contato, essa conexão dos saberes. Até porque, hoje, a boa parte das crianças, dos nossos jovens e adultos, passam mais tempo hoje utilizando a internet, os smartphones e dentre outros meios de comunicação do que lendo livros. Então, temos que estimular esse outro tipo de processo de interação e de comunicação de informações para um ambiente educativo.
Daí a nossa ideia de trabalharmos com alguns aplicativos, fazendo com que eles venham a favorecer o processo de ensino e aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista. Entretanto, existem técnicas, né, de aprofundamento, entretanto, existe também o TEARS, que é um tratamento à educação para crianças autistas com déficit na comunicação. Esse método, particularmente, ele é utilizado mundialmente. Já o PECS, que é o Sistema de Comunicação e Troca de Figuras, ele é bem utilizado aqui no Brasil, não só por psicopedagogos, por professores, mas também por terapeutas ocupacionais, dentre outros profissionais. E também temos ainda o sistema ABA, que é uma metodologia muito conhecida tanto nacionalmente como internacionalmente. A análise comportamental aplicada, que é a ABA, ela vem trabalhando, de acordo com o que Brito 2016 enfatiza, são técnicas que demonstram resultados extremamente positivos para crianças com TEA, no seu uso quando em processo de ensino de crianças, inclusive dentro do ambiente escolar. Até porque, como eles trabalham dentro de um processo estruturado, trabalham também com a questão de rotinas, né? E com o uso dessas técnicas e o avanço da própria tecnologia, elas colaboram, elas acabam mesclando e isso auxilia para uma maior autonomia de crianças com transtorno do espectro autista. Assim como também auxilia outras crianças com deficiências, que não seja só a questão do TEA. Então, isso favorece muito ao processo de inclusão escolar, que é um fator fundamental quando a gente trabalha dentro do ambiente escolar. É fazer com que o aluno esteja dentro do ambiente escolar, mas esteja participando, esteja ativamente construindo os saberes. Isso é importante para quem está dentro do ambiente escolar e também para a própria família. Saber que esse aluno ele está evoluindo dentro dos seus graus de dificuldades. Então, as leis de diretriz e base da educação, a LDB, ela também enfatiza essa importância. E através também das políticas nacionais que favorecem as crianças com transtorno, os direitos das crianças com transtorno do espectro autista, eles vêm a favorecer essa união das tecnologias ao processo de ensino e aprendizagem dentro dos ambientes escolares. Portanto, diante das possibilidades oriundas de novas metodologias educacionais utilizadas através das ferramentas tecnológicas, cria-se então a possibilidade de melhorias para as intervenções para pessoas com transtorno do espectro autista. E temos que destacar ainda que quanto maior forem as possibilidades das ferramentas pedagógicas serem desenvolvidas, alinhada ao conhecimento dos comportamentos desses indivíduos, dessas crianças, dessas pessoas de uma forma geral, melhores serão os resultados para a aprendizagem de alunos com transtorno do espectro autista. E tendo em vista ainda que, conforme alguns estudos, inclusive sobre a própria IHC, a interação humano-computador, ela considera que essas tecnologias digitais e os próprios dispositivos móveis, eles são capazes sim de exercer grandes atividades sobre os indivíduos com transtorno do espectro autista, pois eles oferecem um leque de oportunidades a serem manipulados individualmente ou até mesmo coletivamente. E segundo o Caminha 2016, esses indivíduos, de uma forma geral, eles têm especial interesse em interagir com os dispositivos como o smartphone. Ou seja, diversos autores vêm aí trabalhando, enfatizando que dá assim um processo, otimiza a inclusão social através das tecnologias digitais. Bom, então diante de algumas análises comparativas feitas nos 3 aplicativos, ABC Autismo, iElo e Braille Mouse, a gente enfatiza que o aplicativo ABC Autismo, ele apresenta em sua lógica de jogabilidade princípios do programa TEACH. Nos 2 primeiros níveis do ABA, a criança ela começa a aprender habilidades como discriminação, transposições de imagens. Já nos níveis subsequentes, eles vão apresentando uma maior complexidade, sendo que no último nível ela está plenamente de acordo com o quarto nível exposto no programa TEACH.
Então, desta forma, ela aborda a questão de letramento, ela aborda também a questão de repartição de sílabas, conhecimentos de vogais, formação mesmo de palavras, enfim. Ela vai trabalhar num processo de alfabetização com criança com transtorno do espectro autista e, portanto, é um aplicativo, o ABC Autismo, parcialmente, vamos dizer que ele utiliza a metodologia ABA. Então, é um outro processo que pode ser utilizado também para ensinar novas habilidades com o aluno com TEA. Ela amplia o vocabulário também, ela auxilia também no processo de alfabetização e utiliza estímulos com figuras, palavras e sons. As figuras elas são sempre marcantes, ou seja, o design gráfico tem que ser sempre bem interessante. Ela utiliza também de modelos de comparação, como é feito no método ABA, tá? Reforçando as atividades voltadas às bases estruturalistas, através do seu processo de repetição fonética, da questão do próprio alfabeto. O aplicativo ele pode ainda ser configurado para se treinar somente um tipo de categoria, ao invés de misturar, ela acaba separando por categorias, palavras, para facilitar esse processo de aprendizado. Bom, portanto, então, o aplicativo Braille Mouse também é mais uma proposta de método estruturalista com um aplicativo, embora seja mais gamificado, mas ele também favorece o processo de leitura e de escrita de uma maneira mais lúdica e mais divertida, tá? Podemos dizer também que ele trabalha, além da proposta ABA, ele também trabalha com a proposta PECS e o TEIT. O aplicativo, então, levando em consideração o AIELO, e o ABC Autismo, ele está baseado em protocolos mais consistentes na educação. E por isso ele oferece oportunidades importantes para que autistas tenham maior acessibilidade e um processo de comunicação com essa leitura, escrita e a fala. Três métodos estruturalistas, PECS, ABA e TEIT, também com design bem ilustrativo, trazendo os conteúdos do 1º ao 5º ano, tá, das séries iniciais do ensino fundamental, e que principalmente esteja de acordo com a atual BNCC. Então, a gente vem trabalhando em cima desse aplicativo e temos que frisar que a gente vai estar trabalhando com as lacunas existentes entre esses 3 aplicativos. Então, são aplicativos extremamente válidos, considerados extremamente importantes para a aprendizagem. Portanto, as considerações finais com relação a esse nosso estudo é que ele enfatiza que os recursos tecnológicos digitais, eles estão atrelados ao design e às artes visuais e por isso são capazes de atrair a atenção e o interesse de crianças com TEA, pois além de facilitar o aprendizado, ele estimula o interesse através dos recursos audiovisuais que são extremamente importantes e também apresentam formas mais organizadas, mais convidativas para a realização de atividades e com menos exposição ao erro. Desta forma, ainda o impacto que as cores causam ao usuário para prover essas interfaces, elas tornam-se agradável e prática. Por isso, consideramos que é extremamente importante a gente elaborar esse aplicativo educacional Newmon para poder trabalhar e desenvolver o aprendizagem de crianças com transtorno do espectro autista. Então, a gente sabe que crianças com TEA, elas têm enormes dificuldades. Entretanto, salientamos que inúmeras são as possibilidades de usar esses recursos tecnológicos, inclusive o próprio aplicativo que estamos aí trabalhando, Newmon, para atividades pedagógicas e escolares, auxiliando na aprendizagem de alunos com TEA, pois os aplicativos pesquisados, eles seguem esses métodos estruturalistas e têm resultado, como a organização visual de um ambiente, atividades que envolvem repetição, pareamento de estímulos, recompensas, observações de respostas, perguntas e respostas, desenvolvimento da própria autonomia da criança e a contribuição para o principal fator que é a inclusão educacional de crianças com TEA. Elas são apresentadas reforçando a importância do uso dessas tecnologias dentro do seu ambiente escolar e dentro do seu cotidiano diário. Então, a gente vem mostrando que essa tecnologia ela é sim capaz de desenvolver habilidades e competências
para o processo de ensino e aprendizagem de criança com transtorno do espectro autista. Então, de já, gente, agradece a oportunidade e meu muito obrigada a todos.